Bom dia! Estamos começando mais uma aula. Ainda estamos no comecinho da semana, não é? Hoje é terça-feira, ontem foi segunda, nosso primeiro dia letivo da semana. E na aula de ontem, nós aprendemos um novo conteúdo de língua portuguesa sobre o acento agudo e o acento circunflexo. Como acentuar as palavras, como identificar qual acento deve ser usado em cada palavrinha, não é? Então, vocês realizaram a atividade enviada para casa, que tinha questões a respeito disso, onde vocês deveriam acentuar palavras, separar em colunas, não é? Classificar quais palavras têm o acento agudo, quais têm o acento circunflexo, também como transformar palavrinhas apenas utilizando o acento, né? Sem mudar as letras, sem mudar a ordem. Então, é um assunto novo, não é? É um novo conteúdo da nossa terceira unidade e que nós iremos trabalhar agora, nessa semana, certo? Já realizamos a atividade ontem e durante essa semana realizaremos outras atividades sobre isso também. Porque como vocês já estão percebendo, né? Ao longo das nossas aulas, nós estamos mantendo uma rotina diferente. Antes tínhamos apenas uma atividade por dia, né? Mas agora, em algumas aulas, nós estamos realizando até 2 atividades para que vocês possam compreender melhor alguns dos conteúdos que nós estamos trabalhando, né? Então, vamos começar a nossa aula, para que não fique tão extensa, tão longa, que eu sei que é cansativo estar aí em casa, né? Estar em casa assistindo aula, assistindo vídeo. Tem criança que bate aquela preguicinha, que bate aquele tédio, eu não aguento mais, eu quero voltar para a escola. Mas em breve tudo vai normalizar e voltaremos para a nossa sala de aula. Mas por enquanto essa pandemia ainda está aí, não é? Existindo, enquanto o vírus ainda existe, nós vamos manter esse formato por enquanto, até que tudo normalize, até que as coisas melhorem, porque muitos dos pais não quiseram que as aulas presenciais voltassem. Por isso nós continuamos com esse formato à distância, esse formato online, porque nós dependemos, né, da decisão dos pais. Dependemos que a grande maioria decida retornar, mas por enquanto, né, teremos que continuar assim. Mas vamos lá, não é? Na aula de ontem, como eu falei, nós trabalhamos com a acentuação das palavras, acento agudo, circunflexo. Realizamos a atividade a partir da página 178 e agora vamos realizar essa correção, não é? Então vamos ver aqui, página 178. Acento agudo e acento circunflexo. O texto abaixo faz parte do conto infantil O Carrinho Vermelho. Uma parte foi manchada de propósito. Leia. Serginho ganhou um carrinho novo, vermelho e bonito. Presente. E aqui temos, né, o restante da frase, que está com algumas letrinhas manchadas. A letrinha aqui após o D e a acentuação que indica se é vovô ou vovó. Então poderia ser: Serginho ganhou um carrinho novo, vermelho e bonito. Presente do vovô ou presente da vovó. Pedale com força. Ensinou. Novamente temos aqui, né, manchado de vermelho e indicaria se é ele ou ela. Fonfon, fonfon, sou livre. Posso ir aonde quiser, gritava ele todo feliz. Responda, o que Serginho ganhou de presente? Aqui já fala no começo, não é? Que Serginho ganhou um carrinho novo, vermelho e bonito. Então, ele ganhou de presente um carrinho novo, vermelho e bonito. Você sabe se ele ganhou esse presente da vovó ou do vovô? Por quê? Não tem como saber, não é? Não tem como saber se foi do vovô ou da vovó, porque o acento que indica se é vovô ou vovó está manchado. Então, aqui não mostra se é um acento agudo ou um acento circunflexo. Se fosse agudo, indicaria que é a vovó. Se fosse circunflexo, seria o vovô. Mas não tem como saber. Escreva e conte para os seus colegas como seriam as frases sublinhadas se o presente tivesse sido dado pelo vovô. Se fosse pelo vovô, seria assim: presente do vovô. Pedale com força. Ensinou ele.
B. Presente da vovó. Pedale com força, ensinou ela. Então, se fosse dado pelo vovô, ia dessa forma, não é? Presente do vovô, pedale com força, ensinou ele. E para a vovó, presente da vovó, pedale com força, ensinou ela. Leia. Vovô, vovó. Agora, pinte os sinais que aparecem nas palavras acima. Esses sinais chamam-se acentos. Eles nos ajudam na pronúncia das palavras. Este é o acento agudo e este é o acento circunflexo. Como eu falei para vocês na explicação de ontem, o acento agudo, né, é utilizado na sílaba tônica das palavras, a sílaba mais forte, quando a palavra possui o som aberto, como vovó. Já o acento circunflexo também é utilizado na sílaba tônica das palavras, porém, quando a palavra possui o som fechado, como vovô. Escreva as palavras do quadro nos lugares adequados. Palavras com acento agudo, palavras com acento circunflexo. Então aqui vocês deveriam observar, né? Ler e observar essas palavras do quadro e classificar quais possuem um acento agudo e quais o acento circunflexo. As palavras são silêncio, férias, infância, céu, pátio, boné, relâmpago, aéreo, maiô e gênio. Dessas palavras, quais possuem um acento agudo? São pátio, aéreo, férias, céu e boné. Já as palavras que possuem um acento circunflexo são silêncio, gênio, maiô, relâmpago e infância. São as que possuem aquele chapeuzinho, como costumamos falar, né? Então, deveriam ser separadas dessa forma. Vamos seguir? Lê as palavras a seguir e copie-as no lugar adequado. Vovó, história, português, relógio, pêssego, tênis, ônibus, vovô, fósforo e hélice. A primeira etiqueta possui a seguinte frase: som aberto na sílaba em destaque. Quais são as palavras aqui que possuem o som aberto na sílaba em destaque? Vamos ver? Vovó. A sílaba em destaque é vó, com acento agudo. Então, vovó possui o som aberto ou fechado? Aberto, né? Vovó. Então, vovó deveria ser escrita aqui nessa etiqueta de som aberto na sílaba em destaque. Vovó, história, relógio, fósforo e hélice são as palavras aqui que possuem o som aberto na sílaba em destaque. Como história, a sílaba tó, né? Tem o som aberto. Aqui também relógio, com a sílaba ló, que também tem o som aberto. Então, vovó, fósforo, relógio, hélice e história deveriam ser escritas aqui nessa primeira etiqueta. Agora, som fechado na sílaba em destaque. Ou seja, a sílaba tônica, a sílaba mais forte dessa palavra, possui o som fechado. Vamos ver? Português, pêssego, tênis, ônibus e vovô. Em português, né, a sílaba em destaque é o guês. Então, português. O guês tem o som fechado. Assim como em pêssego, o pês também tem som fechado. Tênis, esse T também possui som fechado. Ônibus e vovô. Todas essas palavras têm a sílaba, né, em destaque com o som fechado. Agora faça no quadrinho de cada etiqueta o acento usado nas palavras que você copiou. No quadrinho azul, da primeira etiqueta de som aberto na sílaba em destaque, o acento que deveria ser colocado é o acento agudo, aquele tracinho inclinado, não é?
para a direita. Já no segundo quadrinho, com o som fechado na sílaba de destaque, deveria ser o acento circunflexo, o chapeuzinho. Desafio: descubra uma forma de transformar essas palavras em outras. Atenção, não vale mudar nenhuma letra. Vamos ver? Aqui temos como mudar aqui essa palavra, Como mudar? Acrescentando acento. Aqui temos I, já aqui temos E. Esse I é usado para ligar palavras, Por exemplo, trouxe bala e pirulito. Este I serve como ligação. Já o E vai depois, de palavras como, por exemplo, a professora é legal. Ou a bola é azul. Então, para indicar esses tipos de frases, de palavras. Então, mudando apenas isso, acrescentando um acento agudo, já transforma em outra palavra. Assim como o segundo exemplo aqui. Esta, que pode ser transformada em está. Esta, está. São palavras diferentes. Por exemplo, esta caixa é pesada. Utilizamos sem o acento agudo. Esta caixa é pesada. E a caixa está pesada. Quando trocamos assim, colocamos o acento agudo, essa palavra também é transformada, não é? Olha a diferença. Esta caixa é pesada. A caixa está pesada. É diferente. Ligue as cenas às frases correspondentes. Larissa é a professora. Larissa e a professora. Então, observando as imagens e as frases, de que forma deveria ligar aqui? Larissa é a professora. Qual imagem indica esta frase? A segunda imagem, onde está aqui a professora sozinha, não é? Então, esta é a Larissa e Larissa é a professora. A segunda frase é Larissa e a professora. No caso agora, Larissa é essa menininha aqui, olha os cabelos loiros, e ela está com a professora. Então, Larissa e a professora, não é? Então, deveria ligar assim. A primeira frase até a segunda imagem, onde está a professora sozinha, Larissa é a professora, e a segunda imagem, a primeira imagem e a segunda frase, Larissa e a professora. Agora vamos aqui para a última questão. Complete as frases com as palavras esta e está. A, tracinho, é a casa de André. Será que ele, tracinho, está em casa? Então, como ficaria aqui? Esta é a casa de André. Será que ele está em casa? Então, na primeira linha, deveria ser o esta sem acento agudo. Esta é a casa de André, porque está indicando, mostrando onde é a casa desse André. Será que ele está em casa? Do verbo estar. Será que ele está em casa? B. Amanhã, tracinho, muito fria. Você acha que só, tracinho, blusa vai agasalhá-lo? Então, deveria ser assim. Amanhã está muito fria. Você acha que só esta blusa vai agasalhá-lo? Então, no primeiro tracinho, deveria ser está, com acento agudo do verbo estar. Amanhã está muito fria. Você acha que só esta blusa vai agasalhá-lo? Na segunda linha, o esta sem o acento agudo, para indicar que é a blusa, não é?
a blusa para agasalhar. Então, a atividade foi até essa questão, número 7, não é? Para vocês realizarem com a questão da acentuação, do acento agudo e acento circunflexo. Como eu falei para vocês, ao longo dessa semana nós realizaremos mais uma atividade sobre isso, para que vocês consigam entender melhor, tirar as dúvidas que existem ainda, não é? E assim aprender mais sobre esse conteúdo que é muito importante para vocês, né? Que vocês vão levar isso para a vida, é uma regra que existe, que vocês precisam saber como aplicar, ok? Agora vamos iniciar a nossa segunda atividade, né? A nossa atividade de hoje, na verdade, que realizamos a correção, e agora vamos realizar a nossa atividade da nossa aula de hoje, que é a aula de matemática. Em matemática nós estamos trabalhando com medidas. Já trabalhamos medidas de tempo, né? Calendário, relógio, dia da semana, mês, ano, e também trabalhamos com medidas de comprimento. E hoje vamos trabalhar com medidas de massa, certo? Que é a nossa terceira medida a ser trabalhada. Medidas de massa. Vocês sabem que tudo que existe pode ser pesado, pode pesar, saber quanto pesa. Nós, por exemplo, vocês já se pesaram? Já subiram numa balança para saber quantos quilos, não é, você possui, qual a sua massa corporal? Pois é, então existem diferentes formas de medir a massa, não é? Medir o peso e também diferentes medidas. Aqui no nosso país, nós utilizamos com uma maior frequência as seguintes medidas: a grama e o quilograma, que também pode ser chamado de quilo, né? A grama, ela é apresentada da seguinte forma: utilizando a letra G. Vocês já viram em alguma embalagem assim? Por exemplo, 500 gramas. Utiliza a letra G para abreviar a palavra grama. Já o quilograma, que também pode ser chamado de quilo, é abreviado da seguinte forma: o K e o G, né? Que nas embalagens vem assim, sendo representado dessa forma: o K e o G. Mas quando utilizar cada uma dessas medidas? Como saber, né, se é grama ou se é quilograma? A grama é utilizada para pesar, para medir, não é, produtos em quantidades menores. Já o quilo em quantidades maiores. A grama pode ser utilizada para medir, por exemplo, uma maçã, para medir um pacote de biscoito, né, uma caixinha de suco. Podemos pesar também para saber qual o peso daquela caixa. Por exemplo, uma banana, uma bola, uma caixa pequena, né, que não seja tão pesada. Então, a grama é utilizada para medir quantidades menores. Já o quilo, quantidades maiores, produtos mais pesados, como feijão, arroz, né? O nosso corpo, o corpo humano, o ser vivo também pode ser pesado em quilo, porque é mais pesado, né? Que nós nascemos, nós já temos um peso considerável. Dentro da barriga da nossa mãe, no final, né, desse período de gestação, nós já podemos chegar a 2 quilos, 3 quilos, né? Que tem crianças que nascem pesadas com até 3 quilos. Então, já pode ser medido, ser pesado a partir daí, utilizando o quilo, essa unidade de medida, certo? Mas, vocês já compararam embalagens de produtos aí em casa ou no supermercado para saber qual é a mais pesada? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, certo? Para que vocês possam identificar qual o produto mais pesado ou se possui o mesmo peso, a mesma massa, ok? Então eu vou pegar aqui para vocês
um pacote de arroz e um pacote de macarrão. Para vocês, qual é o mais pesado? Possui o mesmo peso? Vamos ver? Possui o mesmo peso? Olhem o tamanho, vamos comparar o tamanho. O pacote de macarrão é maior. Mas será que isso indica que ele é mais pesado do que o pacote de arroz? Olha aqui o pacote de arroz, não é? Aqui temos o de macarrão. E o de macarrão é maior. Porém, ele não é mais pesado que o de arroz. Porque, apesar do pacote de macarrão ter maior volume, o pacote de arroz é mais pesado. Aqui nós temos 1 kg de arroz, já aqui temos 500 gramas de macarrão, que é a metade do peso desse pacote de arroz. Dá para perceber? Não é? Nós podemos confundir achando que possui o mesmo peso ou que o pacote de macarrão, por ser maior, é mais pesado, por ter maior volume, porém não. O pacote de arroz tem o dobro do peso desse pacote de macarrão. Então, a nossa atividade de hoje vai ser sobre isso. Vocês vão, aprender um pouco mais sobre as medidas de massa e também como pesar alguns produtos, realizar a comparação no peso de alguns produtos, ok? Então, vamos ver aqui na página 163 do nosso livro de matemática, medindo a massa. Página 163. Número 1. Você já almoçou no restaurante por quilo? Nesse tipo de restaurante, você monta o seu prato, escolhendo entre a variedade de produtos oferecidos. A figura a seguir, conhecida como pirâmide da alimentação saudável, mostra como devemos nos alimentar de forma saudável. Vocês já foram em algum restaurante aquilo? Aqueles restaurantes, que tem aquele buffet, aquela variedade de alimentos. Você vai ali montando o seu prato, colocando o que você deseja comer e no final você pesa. Esse prato é colocado numa balança para saber qual o peso dele, que vai indicar o valor a ser pago por aquele alimento. Aqui na nossa cidade nós temos alguns restaurantes assim, que funcionam a quilo, pesando o alimento para que você possa consumir. Como, por exemplo, o restaurante Santa Helena, o Monte Castelo, o restaurante Paladar, Temos também o restaurante Copacabana, que são restaurantes que funcionam assim. Você monta o seu prato e no final pesam esse prato para que você possa pagar por ele, Então, aqui nós vemos a imagem representando como funciona e a seguir a pirâmide da alimentação saudável, que mostra o que devemos comer e quais quantidades, Qual prioridade na nossa alimentação. Essa pirâmide nós vamos começar pela base dela, que é essa parte aqui verde mais clara, que indica os produtos que devemos consumir em maior quantidade, que são mais saudáveis para a nossa saúde, para o nosso corpo, como o grupo dos cereais, pães, raízes e tubérculos, que é a base dessa alimentação. A seguir, nós temos o grupo das frutas e dos sucos de frutas e o grupo das hortaliças. Depois, grupo das leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, e grupo dos leites, queijos e laticínios. Aqui também temos o grupo das carnes e dos ovos, grupo dos óleos e gorduras e o grupo dos açúcares, balas, chocolates, salgadinhos, que é o último grupo aqui, que devemos nos alimentar, porque pode ser prejudicial à nossa saúde. Por isso, ele está aqui no topo em vermelho. São os produtos que devem ser consumidos em menor quantidade, certo? Para que não seja prejudicial. E essa pirâmide ela é utilizada para indicar uma alimentação saudável, a alimentação adequada para garantir que o nosso corpo se mantenha,
em saúde, se mantenha saudável e também no peso adequado, evitando assim a obesidade, né, que é quando as pessoas engordam muito, doenças como a pressão arterial alta, né, hipertensão, como diabetes. Então, para isso é necessário manter essa alimentação saudável e nosso peso também adequado. Vamos seguir aqui. Vanessa vai hoje ao mercado e fez uma lista de compras para não se esquecer de nada. Vamos ver aqui? Nós, quando vamos ao supermercado, muitas vezes realizamos listas, não é? Para ver o que vamos comprar, para não esquecer produtos essenciais, não é? Então, realizamos listas e aqui Vanessa fez a lista dela, colocando o que ela vai comprar e indicando produtos em quilo. Vamos ver? Lista de compras: 2 kg de açúcar, 5 kg de arroz, 3 kg de feijão, 1 kg de carne e 2 kg de batata. O que mais você conhece que é vendido por quilograma, por quilo? Quais produtos, além desses aqui que Vanessa colocou na lista dela, podem ser comprados, não é vendido por quilograma? Acrescente 3 itens nessa lista de Vanessa com produtos que podem ser comprados por quilograma ou quilo. Então, você vai ver mais 3 produtos, não é, que podem ser comprados por quilo, além do açúcar, arroz, feijão, carne, batata, e vai acrescentar aqui na lista dela. Mostre a um colega os produtos que você acrescentou e veja como ele fez a lista dele. Essa parte aqui pode, né, anular porque vocês estão em casa, não estão tendo contato, né, físico com os colegas. Então, é responder apenas a letra A, acrescentando mais 3 itens que podem ser comprados em quilograma na lista da Vanessa. Na linguagem popular, em vez de quilograma, usamos simplesmente quilo. Como eu dei o exemplo aqui para vocês, não é? No começo da explicação, o quilograma pode ser resumido a quilo. Não precisa falar essa palavra tão grande, né? Aqui, na nossa linguagem popular, ele é falado assim, quilo. Mariana precisa comprar 10 kg de arroz. Ela encontrou pacotes assim. Na linguagem popular, costumamos dizer que estamos medindo o peso, né? Muitas vezes falamos peso, né? E não massa. Vou ver qual é o meu peso. Vou ver qual é o peso do arroz, o peso da carne, né? Então, aqui também fala sobre a unidade de medida do quilograma, que para medir a massa dos alimentos, podemos usar uma unidade de medida chamada quilograma, cujo símbolo é kg, que eu falei para vocês no começo, não é? Então aqui está apenas a observação. Agora vamos ver aqui a questão novamente. Retomar a questão. Mariana precisa comprar 10 kg de arroz. Ela encontrou pacotes assim. Descreva 2 maneiras diferentes de Mariana levar os 10 kg de arroz. Arroz cozinheiro, 1 kg, 2 kg e 5 kg. Então, no supermercado ela encontrou essa variedade aqui. 3 diferentes pacotes de arroz. Um de 1 kg, outro de 2 kg e um de 5 kg. Então, se ela quer comprar 10 kg de arroz, de quais maneiras ela pode obter 10 kg de arroz, assim, de acordo com os produtos disponíveis? Você vai descrever 2 maneiras diferentes dela levar os 10 quilos, seja comprando pacotes de 1 kg, de 2 kg ou de 5 kg, certo? Você vai fazer aqui, vai pensar, elaborar na sua cabecinha um jeito dela conseguir 10 kg de arroz de acordo com os pacotes representados aqui, certo? Agora nós vamos passar para a página 267 para realizar a última questão de hoje, certo? Lição de casa, página 267, que essa atividade agora vai complementar
a que nós já estamos aqui a realizar, tá ok? Medida de tempo, comprimento, massa e capacidade. Faça uma pesquisa sobre a massa que aparece indicada nas embalagens de alguns produtos. Por exemplo, o arroz é encontrado em pacotes de 1 kg, de 2 kg e de 5 kg. Veja como anotamos na tabela. Faça o mesmo para os produtos que você pesquisar. Aqui na tabela nós temos produto, arroz, medida de massa que aparece na embalagem. Meio quilo, 1 quilo, 2 quilos ou 5 quilos. Como o arroz pode ser encontrado em 3 diferentes pacotes de 1 quilo, de 2 quilos e de 5 quilos, aqui está indicando no arroz essas 3 medidas diferentes, não é? Mas você vai pesquisar outros produtos, né, além do arroz que já se encontra aqui na tabela, que podem ser, né, comprados em quilo e assim indicar qual o peso dessa embalagem, ok? Vocês podem procurar em casa mesmo, né? Na despensa, no armário, os produtos que você tem em casa que pode ser assim, pesado em quilo, medido em quilo, quilograma, e assim completar a tabela, colocando o nome do produto que você encontrou, que você pesquisou e qual é a sua medida de massa. Agora aqui, que tipo de embalagem mais aparece em sua pesquisa? De meio quilo, de 1 quilo, de 2 quilos ou de 5 quilos? Após você colocar aqui, preencher a tabela com os produtos que você pesquisou, você vai indicar de qual é o tipo de embalagem que aparece mais. Você encontrou mais produtos de meio quilo, produtos de 1 quilo, de 2 quilos ou de 5 quilos? Você vai indicar aqui na linha, certo? Então, a atividade é esta. São poucas questões, né, para que vocês possam realizar, porque nós estamos, né, indo aos poucos esses conteúdos para que possam fixar, entender melhor, tirar as dúvidas que ficarem pendentes, né? Então, na próxima aula de matemática, nós realizaremos mais uma atividade sobre isso, sobre a medida de massa, para que vocês possam entender cada vez mais sobre esse conteúdo, tá ok? Então, lembrando a nossa atividade, né? Vamos ver aqui novamente quais são as páginas. Atividade na página 163 a 165 e na página 267, tá certo? Então, nós estamos encerrando aqui a nossa explicação, a nossa leitura da atividade para casa. Então, ao realizar a atividade, prestem bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, me procurem para que eu possa esclarecer e explicar para vocês de uma nova forma, porque é um assunto que vai cair na atividade avaliativa dessa terceira unidade e que nos próximos anos também, no ensino fundamental, vocês vão precisar saber disso para realizar atividades, porque é sempre cobrado esse conteúdo sobre medidas, certo? Então, tenham todos um excelente dia, fiquem todos com Deus e até amanhã.